eu definitivamente não quero procrastinar mais de gravar esse vídeo. Eu senti do Senhor vir aqui conversar um pouquinho, falar um pouco sobre esse assunto, porque é algo que Deus, ele tá trabalhando muito no meu coração esses últimos dias. O Espírito Santo, ele tem me reposicionado. Eu tenho buscado nos últimos dias amar mais o Senhor, amar mais a Deus, buscar mais a Deus, priorizar mais as coisas de Deus e realmente mergulhar minha vida dentro do coração do Senhor, de Jesus. E ultimamente eu sei que isso me traz para um lugar de vulnerabilidade, mas também de um lugar de muita responsabilidade. Então, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer pra você uma coisa, que o inimigo, ele odeia você. O diabo, ele te odeia. Uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Satanás, ele te odeia. Qualquer coisa que o inimigo puder fazer pra te destruir, pra te afastar de Jesus, pra te afastar de Deus, ele vai fazer. E eu tenho sentido essa guerra espiritual na minha vida, principalmente nos últimos 3 anos. É como se o diabo, ele queria me rasgar ao meio. No início desse ano, eu tive novamente episódios de ansiedade, episódios de tristeza profunda, episódios de apatia profunda, que era algo que eu já não estava sentindo há algum tempo, algo que eu achava que eu já tinha vencido, mas a verdade é, como eu falei no início, o diabo, ele te odeia no nível hard, e ele vai continuar te atacando, principalmente nas áreas frágeis da sua vida. Eu já tive períodos profundos de depressão, eu já tive períodos imensos de ansiedade, de ataques de pânico. E esse ano me vi novamente nesse cenário. E depois que eu me vi dessa forma, eu precisei me voltar para o Senhor, me voltar para Deus. Fiquei um período sem a rede social, para que eu conseguisse realinhar as minhas emoções, me reiniciar, na verdade. Porque a verdade, a rede social, ela não é do diabo, ela não é do inimigo. Ela é uma ferramenta que Deus, ele pode usar. Mas naquele momento eu precisava ficar a sós com o Senhor. Então eu me abstive de tudo, fiquei longe de tudo. Porém, aquele distanciamento me colocou num lugar de isolamento novamente, que me prejudicou. E qual é o resultado disso? Eu me afastei do Senhor. Me afastei, quando eu falo me afastei, eu tive problemas com a rotina de devocional, eu parei de ler a Bíblia, eu me sentia muita dificuldade de orar. Mesmo as orações escritas, que é uma forma que eu encontro de manter a minha vida de oração, manter o meu altar de pé, e eu estava tendo muita dificuldade de buscar o Senhor, muita dificuldade de ouvir Deus, e eu entrei dentro de uma bolha de muita confusão, de muita procrastinação, de muita confusão mental, de muita tristeza, uma tristeza muito profunda, uma sensação de morte iminente, enfermidades assim do nada. E eu me afastei do Senhor, porque quando você se afasta de Deus, quando os sintomas, os sinais de que você está longe de Deus, é simplesmente isso. A sua mente, ela fica confusa, você começa a se sentir perdida, você não consegue tomar decisões assertivas e você faz coisas que, baseadas na sua própria vontade, você vai automaticamente vivendo uma vida distante de Deus, onde Deus, ele não tem prioridade, onde o Senhor, ele não tem o primeiro lugar. E isso vai acabar afetando drasticamente sua vida espiritual. E isso significa também que o inimigo, ele está tendo êxito. Porque, como eu falei no início do vídeo, o diabo, ele te odeia. Ele odeia você com todas as forças dele. E todo o trabalhar do inimigo, de Satanás. Ah, Célia, mas eu não acredito que existe diabo, eu não acredito do inimigo. É a Bíblia que diz que nós temos um inimigo. A Bíblia diz que nós temos um inimigo, que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Eu vou ler pra você aqui, eu tô com a minha Bíblia aberta, no Salmo 24. Esse salmo, ele fala exatamente o que acontece conosco no mundo espiritual. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Ele está fazendo uma pergunta. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Que todo Israel diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram? Eles nos teriam engolidos vivos. Olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é literal. Eles nos teriam engolido vivos, com sua ira ardente contra nós. Águas nos teriam encoberto e a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas da sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu
que nos despedaçassem com seus dentes. Imagina, a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor não permitiu que o inimigo, que o diabo, que os nossos inimigos, ele não está falando aqui de um inimigo físico, de um inimigo carnal, de um inimigo humano, ele está falando de um inimigo espiritual, nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. A Bíblia diz que nós somos o alvo do inferno 24 horas por dia. Você pode crer em Jesus, você pode crer ou não crer em Jesus, você pode professar fé, você pode ser uma pessoa completamente agnóstica, ateia, não importa. A verdade é que Satanás, ele tem ódio de você. E o desejo do inimigo é te destruir, é te afastar de Deus, é te acabar com a sua vida, é te colocar dentro de uma prisão de depressão, de ansiedade, de morte, de destruição. E eu estou falando isso para que você entenda que existe um mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real. Ainda que muitas vezes a gente não consegue sentir o resultado do mundo espiritual. Ainda que muitas vezes você fica alheia ao que está acontecendo, o mundo espiritual existe. O diabo, ele vai lutar todos os dias contra você. Mas você não precisa ter medo do diabo, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já são nova criatura. Eles recebem. Quando nós recebemos o Senhor, quando nós colocamos a nossa vida sob o governo de Deus, nós recebemos a proteção, nós recebemos como presente o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, ele vai nos levar para um lugar de dependência de Deus, para um lugar de cuidado. O inimigo, ele vai sempre te atacar. E o intuito do inimigo, o maior objetivo de Satanás, é te afastar de Deus, é te manter distante de Deus. E como esse Salmo 24, ele vai falar literalmente o que aconteceria conosco se Deus, se o Senhor, se as misericórdias do Senhor não fosse conosco. Ele está dizendo, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, ora diga Israel, o que aconteceria conosco? Nós seríamos engolidos vivos. Então, a gente não pode subestimar o poder de Satanás. O diabo, ele tem poder. O inimigo, ele tem poder. Ele é poderoso. Ah, não, o inimigo não é... O inimigo, ele é poderoso. Satanás, ele detém um certo poder. A Bíblia diz que o mundo jaz maligno. O diabo, ele tem poder. Ele pode destruir você num piscar de olhos. Se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida, se não fosse o Senhor, se não fosse Deus te guardando, Satanás já tinha acabado com a sua vida. Então você não pode subestimar que existe o império das trevas, que existe demônios, que existe principados, que existe potestades, que existe Satanás 24 horas planejando e replanejando. Ele não cansa, ele não dorme, ele não para nenhum minuto de planejar contra a sua vida. E você não pode subestimar, você não pode falar assim, que nada, eu já venci e tal. Célia, mas a Bíblia diz que a gente já venceu, a gente já venceu. Nós não precisamos ter medo de Satanás, mas nós precisamos considerar que Satanás, ele tem poder. E nós não podemos vencê-lo sozinhos. O que eu tô dizendo pra você aqui é que nós não temos poder de vencer Satanás sozinho. Nós só poderíamos vencer se nós nos submetermos ao Senhor Jesus, se as nossas vidas estiverem debaixo da autoridade, do poder e do governo de Jesus. Olha o que diz aqui no Salmos 91. Salmo 91, ele vai dizer pra nós que existe segurança em Deus, mas só existe segurança, proteção e graça de Deus, proteção, se nós estivermos debaixo da potente mão do Altíssimo. Esse salmo, ele é muito lindo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Olha o que diz a Bíblia. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, ele é o meu Deus e nele confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida, protegerá das doenças mortais. Presta atenção nisso. Cobrirá com as suas penas, abrigará sobre as suas asas. Está falando aqui de proteção, de escudo, de guardar, de segurar, de não deixar ninguém chegar perto. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia, não tema a praga que se aproxima da escuridão, nem a calamidade que devassa ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verás como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal te atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam onde você vá. Eles o sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, esmagará os leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. Só existe proteção para quem se submete, para quem se refugia sob o governo de Deus. Então, hoje a gente vai entender duas coisas aqui. Satanás, ele te odeia. O diabo, ele tá preparado
24 horas para te matar, para destruir sua vida, para acabar com você. Mas se você escolher permanecer debaixo do abrigo, debaixo da proteção, da segurança, do amor de Jesus Cristo, você não precisa temer o mal. Porém, você tem que entender que sozinho você não vai dar conta. Sozinho, você não tem poder. Não adianta você dizer, eu não tenho medo do diabo, que diabo não sei o que, e desafiar. Você não pode desafiar o inimigo sozinha. Você não pode desafiar Satanás. Você não tem poder de lutar contra o inimigo. Você não tem poder. Sem Jesus, você não é nada. Sem Jesus, você não consegue chegar a lugar nenhum. Sem o nome de Jesus, você vai ser morto, você vai ser destruído, você vai ser oprimido. E muitas vezes o diabo, ele vai entrar numa guerra, numa batalha contra você para te afastar dessa proteção, para te tirar desse abrigo, para te convencer que você pode viver só, que você pode garantir algo na sua vida, que você pode ter independência de Deus. E esse vídeo que eu queria falar pra você aqui, principalmente a questão do jejum, que tá me ajudando muito, que é uma arma espiritual, que é um contra-ataque, porque na verdade o jejum, ele te prepara para entrar no mundo espiritual. É como se você entrasse no território do inimigo, é como se você entrasse ali para resgatar algo que é teu. Mas se você não estiver com a consciência de que o Espírito Santo de Deus e o Senhor Jesus, ele está sob o governo da sua vida, você não pode enfrentar o diabo. Você não tem poder contra ele. O Salmo 27 diz assim: o Senhor é a luz da minha vida, a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem. Perceba que sempre ele está falando sobre ataque, 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 ataque. Todas as vezes que o diabo vem te atacar, todas as vezes que o inimigo vem te matar, todas as vezes que o inimigo vem te surpreender, todas as vezes que o inimigo querer te prender numa armadilha, todas as vezes que o inimigo colocar uma armadilha no seu caminho. Sempre você vai ouvir isso, né? Aqui ele diz assim: eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois ali ele me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, uma rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. A Bíblia diz: nós estamos cercados de inimigos. Nós estamos 24 horas cercados de inimigos. E não é aquele chefe chato, colega de trabalho chato. Não é aquele parente que fala mal de você pelas costas. Não é aquela amiga falsa que você jura que é sua inimiga. Não é. A Bíblia diz que nossa carne, nossa luta, nossa batalha, nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Nós temos inimigos espirituais e eles são muito mais fortes que o homem, sabe? E às vezes eu fico assim pensando que tem pessoas que não conseguem discernir, diferenciar. É claro que o diabo, ele usa pessoas, ele usa, mas o nosso foco não tem que estar nas pessoas. O nosso foco tem que estar nas regiões celestiais, que é o mundo espiritual. Eu manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Esse salmo, ele está dizendo que nós estamos cercados do inimigo. Davi, ele era um homem que ele vivia inserido em vários contextos de guerra. A vida de Davi foi praticamente toda inundada de sangue. Ele teve que matar muitas pessoas, ele teve que se defender de muitas pessoas, ele teve que saquear muitos terrenos, ele teve que resgatar muitas coisas que o inimigo tinha roubado dele. E naquela época, os inimigos, eles eram humanos. Hoje, esses inimigos representam os inimigos espirituais. Nós não podemos focar a nossa atenção no homem. E o diabo, ele nunca vai se cansar. Ele nunca vai se cansar de te atingir. Ele nunca vai te cansar. E como é que ele te atinge? Quando ele não consegue tocar em você, ele vai tentar atacar seu pensamento. Ele vai tentar atacar você. Ele vai tentar atacar a sua mente. O primeiro alvo de Satanás é a nossa mente. São os nossos pensamentos, são as nossas emoções, são os nossos corações. Então, assim, quando eu percebo que eu tô muito cansada, que eu estou com um pensamento muito negativo, pessimista, quando eu tô com muita preguiça, quando a minha mente não consegue processar nada, quando eu estou completamente, assim, distraída, um nível de distração muito grande, eu entendo que eu estou sob ataque. E não existe outra forma de vencer os ataques de Satanás do que se submeter ao Senhor. Muitas vezes você vai precisar reiniciar, orar e perguntar para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Qual é a brecha que eu abri? Porque muitas vezes o diabo, ele entra por pequenas brechas. Brechas, palavras, pensamentos, atitudes. Satanás, ele entra, ele tá buscando
A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Nós não podemos dar lugar ao diabo. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Nós precisamos manter a nossa mente atenta, porque qualquer oportunidade que a gente der para Satanás, por meio de palavras, por meio de atitude, por meio de sensações, de pensamentos, de sentimentos, ele pode entrar e ele pode fazer bagunça. Eu acredito que eu dei alguma brecha para o inimigo. E nesse início de ano, acho que a brecha que eu dei foi realmente negligenciar o meu tempo ali com Deus. E eu estava muito distraída com outras coisas. Eu estava muito distraída, gente. Eu fiquei muito distraída esse final de ano. Eu fiquei muito distraída. E assim, geralmente eu já tenho o costume de me afastar da rede social pra buscar mais a Deus, mas nesse período eu não consegui produzir muita coisa. Eu fiquei muito distraída e a minha mente começou a ficar pesada e eu senti a depressão, a ansiedade, a sensação de morte, a tristeza profunda, uma sensação terrível. E esses dias eu estava aqui falando com Deus, eu fiz um alinhamento de jejum. O que seria isso? Retornar a ter uma vida de jejum, uma vida constante de jejum. Porque assim, gente, a Bíblia diz que nós precisamos viver em constante oração. Se você é um cristão que você não tem vida de oração, que você não tem vida de comunhão, que você não prioriza o seu tempo com Deus, infelizmente você está indo para um lugar de destruição. Você está indo para um lugar de morte espiritual. Você está indo para um lugar de frieza espiritual. E o diabo, ele tá ganhando terreno na sua vida. Ele tá ganhando espaço na sua vida. E ele está assumindo o governo na sua vida. O diabo, ele vai construir fortalezas na sua vida. E você vai passar a construir ídolos, a criar ídolos para si mesmo. Se você não cuidar da sua vida espiritual, se você não permanecer na presença do Senhor, através da leitura da Bíblia, do jejum, através da comunhão, através da oração, você vai se perder. E isso é muito fácil de acontecer. É muito fácil porque é mais cômodo, sabe? Porque tudo na nossa vida espiritual requer esforço. Requer esforço, requer fazer sem vontade, como treinar. Às vezes você não tá com vontade de treinar, mas você sabe que você precisa treinar. Então, tudo na nossa vida espiritual é feito por esforço, por perseverança. E a Bíblia diz que nós precisamos perseverar na nossa vida espiritual. O que aconteceu? Eu simplesmente fui deixando pra depois e fui me acostumando, porque na verdade, gente, a gente vai se acostumando todos os dias. A gente tem que buscar sempre renovar o nosso amor pelo Senhor. Sempre renovar o nosso amor pelo Senhor, porque quando nós estamos com o nosso amor, com um nível baixo de amor, a gente considera tudo normal. A gente começa a normalizar tudo. A gente começa a ter preguiça de tudo. E a gente começa a até mesmo se cansar da vida espiritual. A gente começa a se cansar, sentir que tudo tá monótono. E a apatia, ela vai entrar. Mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. Então, o jejum pra mim é uma arma poderosa, que eu consigo me realinhar com Deus, que eu consigo me reconectar com o Senhor, que eu consigo ter clareza de onde é que eu tô errando. E o que é o jejum? É você ficar um período sem comer, ou você se abster de algo que você gosta durante alguns dias, pode ser comida ou pode ser outra coisa. Mas, geralmente, a origem do jejum é você ficar sem comer mesmo, você ficar ali um período sem comer. E como eu faço? Eu nunca fiz um período de jejum de mais de 24 horas. O máximo que eu já fiz até hoje foi de 24 horas, nunca fiquei mais. Mas isso não é algo importante. Não importa quanto tempo você vai jejuar. O importante é o objetivo do seu coração. É o que você quer matar na sua carne. E o jejum, ele tem diversos resultados. O jejum, ele não é uma barganha com Deus, que você vai jejuar e você vai receber algo de Deus. O jejum, ele vai destronar a sua carne. Ele vai destruir a sua carne, ele vai apagar a sua carne, ele vai colocar a sua carne no lugar, para que o Espírito Santo, ele possa reorganizar a sua vida e ele possa reocupar o lugar que pertence a ele. Porque assim, gente, o Espírito Santo, ele é educado, ele é amoroso, ele é sensível, ele não vai invadir, ele não vai obrigar, ele não vai oprimir, ele vai te convidar todos os dias. E você tem a opção de dizer sim ou não às coisas de Deus. Você tem a opção de ser guiada pelo Espírito Santo e você tem a opção de ser guiada pela sua carne, pela sua vontade, pela sua forma de pensar, pela sua consciência. E, como eu disse, nós precisamos submeter toda a nossa vida ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos submeter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós precisamos submeter
situações externas, circunstâncias internas. Muitas vezes você tá bem, aí você já acorda cansado, você acorda com um sentimento de raiva, de tristeza, ou de ódio, ou irritada, ou estressada. E aquilo ali é uma nas suas emoções que você precisa submeter ao Espírito Santo de Deus. E você não pode aceitar, você não pode olhar para aquilo e ver algo normal. Tudo que acontecer com você, você precisa submeter ao Senhor. Você precisa colocar nas mãos do Senhor e pedir a Ele que Ele te mostre o que está acontecendo no mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele influencia diretamente a nossa vida. O mundo espiritual, ele influencia diretamente as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, assim, muitas vezes, talvez você está vivendo um período da sua vida que você está perdida, que você não consegue entender o que está acontecendo, que pra você as coisas elas começaram a dar errado do nada, ou aquilo que estava indo bem, daqui a pouco já bagunçou tudo. Alguém da sua casa começou a agir diferente com você, ou alguém do seu convívio começou a agir de forma diferente com você, do nada. Então, assim, quando você percebe essas mudanças drásticas, ou que algo não tá indo bem, você precisa submeter isso a Deus. Você precisa conhecer a palavra, você precisa mergulhar na palavra. E nós não podemos viver independentes. Nós não podemos viver uma vida independente. Então, o jejum, ele vai te alinhar, ele vai trazer de volta. E reiniciar. O jejum é como se você pegasse seu celular, desligasse ele, ligasse e reiniciasse. Sabe? Quando seu celular ele começa a travar e não vai pra lugar nenhum. Inclusive, o meu tá desse jeito. Você precisa fazer um jejum para que você venha te reiniciar. E o jejum, ele vai ativar em você tudo, principalmente a dependência de Deus. O jejum, ele tira a sua atenção em você e coloca a sua atenção em Deus. Muitas vezes, quando as coisas estão dando errado na nossa vida, é porque nós estamos com a nossa atenção muito em nós mesmas. Nós estamos com a nossa atenção focada, nós estamos muito focados em nós mesmas. Nós estamos com aquela sensação de tudo é eu, tudo sou eu, tudo é pra mim, tudo é por mim, sabe? E muitas vezes esse pensamento, ele nos afasta de Jesus. Porque vai ter coisa que Deus vai pedir pra você fazer que vai tocar no seu ego, vai machucar o seu ego. E você vai fazer contra a sua vontade, você vai ter que abrir mão daquele sentimento, daquela emoção, daquela coisa, daquela pessoa. Então, o jejum, ele tira o foco de você e coloca o foco em Deus, o foco em Jesus. É em Cristo, é o que Cristo diz, é o que Jesus falou, é o que o Espírito Santo mandou, é como a palavra falou. Não é sobre você, não é sobre o que você sente, não é sobre o que você acha, não é sobre o que você sabe. É sobre o que Jesus falou, é sobre o que o Senhor mandou, é sobre o que o Senhor disse sobre você. E agora os seus olhos estão em Cristo, os seus olhos não estão em você. E aí, a partir disso, o Espírito Santo, ele tem poder para governar, para moldar, para libertar, para curar, para limpar, para colocar em ordem. E geralmente, para Deus colocar em ordem a nossa vida, ele tem que tirar as coisas do lugar. O Espírito Santo, ele precisa de lugar, ele precisa de tempo, ele precisa de autonomia, ele precisa de controle e ele precisa de governo. E se nós não permitirmos que o Espírito Santo, ele tenha autonomia total sobre a nossa vida, nós vamos viver andando em círculos. Então, o jejum, ele é uma arma espiritual, ele é uma arma que vai te reconectar com o Senhor. Ele vai tirar as escamas dos seus olhos, ele vai te mostrar o seu erro, o seu pecado, ele vai mostrar a área onde você está desobedecendo. Aconteceu isso comigo na semana retrasada. Um hábito que eu estava tendo, que pra mim já era normal. Não era pecado, não era uma coisa que era pecado, não era algo que ofendia a Deus, basicamente. Mas aquilo, eu tava sentindo uma confusão, eu tava sentindo, assim, aquela sensação de que eu estava afastada de Deus, um distanciamento, eu não tava sentindo Deus, eu não tava sentindo a presença do Senhor, eu tava orando, eu tava ali buscando, mas era como se eu estivesse fazendo algo que, não sei, não tinha conexão, não tinha propósito, não tinha gosto, era difícil, e aquilo começou a me incomodar, e eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, eu não tô te sentindo. Eu tô me sentindo distante. O Senhor tá longe. O que é que tá acontecendo? E aí, vendo um vídeo no YouTube, eu tava vendo um vídeo no YouTube aleatório de colagens de bullet journal, né? Porque eu amo muito, né? Fazer colagem, fazer minhas coisas. E o vídeo, ele tinha um conteúdo e enquanto eu assisti aquele vídeo, o Espírito Santo, ele foi me levando pra um lugar de consciência. Ele trouxe à tona a realidade do meu coração, a real condição do meu coração. E a minha ficha caiu naquele momento. E eu me senti muito envergonhada.
Eu falei, Senhor, me perdoa. Porque eu tô nessa prática há tanto tempo. E isso não tá agradando o Senhor. E ali o Espírito Santo falou comigo, Célia, isso não tá permitindo que eu chegue até você. Não é algo errado, mas não é algo que me deixa te preencher, que faz com que você transborde. Pelo contrário, tá te esvaziando. E o sentimento de vazio que você tá sentindo são por conta disso. É por causa desse hábito que você tá fazendo. E aquilo, gente, caiu a minha ficha. Porque eu sempre tinha dúvidas sobre esse assunto, sabe? Mas eu nunca permiti que Jesus me direcionasse. Eu simplesmente, isso não tem nada a ver, eu vou fazer. Tudo bem. Não tava tudo bem. E eu me senti muito mal. Eu continuo gostando de fazer o que eu fazia? Continuo. Mas eu amo Jesus. Eu quero estar perto do Senhor. Eu quero sentir Ele. Eu quero ter o Espírito Santo perto de mim. Eu quero que o Espírito Santo me encha. Eu quero que o Espírito Santo fale comigo. Eu quero que o Espírito Santo me direcione. E se tem alguma coisa que está impedindo o Espírito Santo de ficar perto de mim, eu vou tirar. Eu não quero negociar. Eu não quero negociar a presença do Senhor. Eu não quero negociar o amor de Jesus por algo que eu gosto de fazer. Ainda que não seja pecado. Você tá entendendo? Então, isso me trouxe para um lugar de consciência. Me fez olhar para mim mesma. E falar, meu Deus, eu estou errada. E me fez ver o que eu estava perdendo. Que era a presença do Senhor. Você precisa se utilizar desses meios, se utilizar dessas ferramentas, dessas armas, porque é uma arma poderosa que o Senhor nos deu. É uma arma que de início parece desconfortável. Jejuar é desconfortável, porque você vai ficar com fome, você vai querer comer. E aí no início da semana eu fiz um jejum de 10 horas. E eu comecei às 7 da manhã e entreguei às 5 horas da tarde. Tudo bem, não foi assim tão ruim. Eu senti muita fome, porque eu tava com um apetite meio desenfreado, sabe? De ficar beliscando toda hora. Eu senti muita fome, mas depois, tudo bem, de boa. Trabalhei normal, fiz minhas coisas normal, tive meu tempo com Deus, consagrei ao Senhor, alinhei ali, coloquei e tal. Entreguei ao Senhor, orei, tudo bem. 5 horas da tarde, entreguei. Não comi muita coisa, fiz ali um cuscuz com ovo, comi, né? Saciei a fome, agradeci o Senhor, louvei a Deus. Foi tão muito, muito bom. E aí, fui fazer minhas coisas normais. E aí, eu fui ir pro meu momento ali de devocional, onde eu faço as minhas colagens, eu faço o resumo, estudo bíblico, leio mais um trecho da Bíblia, coisa e tal. E aí, me bateu um cansaço. Um cansaço, um sono, um peso, um cansaço terrível. Falei, vou tomar um banho, que deve ser isso, né? Vou tomar um banho. Tomei um banho e tal. Não melhorou. Aquilo foi aumentando. Eu falei, Deus, eu preciso deitar. Eu preciso deitar, eu não tô bem. E aí eu deitei. Gente, eu apaguei parecendo que tinha uma pedra em cima de mim. Uma pedra. E eu estava dormindo, mas eu sentia que eu estava me vendo. E eu sentia nas minhas mãos uma opressão muito grande. Eu parei de sentir as minhas mãos. Sabe quando você tá. Quando suas pernas estão formigando, você sentiu aquela sensação de formigamento? Parece que tem algo magnético em volta das suas mãos, e eu tava sentindo. E eu sabia que aquilo não era bom. E eu não tinha forças, eu só fiz clamar. Eu clamei a Deus, falei, Jesus, me guarda. Eu sabia que aquilo era um contra-ataque, pelo jejum que eu fiz mais cedo. Porque sempre vai ter um contra-ataque. Todas as vezes que você jejuar, todas as vezes que você abrir mão de qualquer coisa, de comida, de sexo, de vícios, de hobbies, de qualquer coisa que você gosta, pra ouvir Deus, pra estar perto de Deus, pra priorizar Deus, pra amar a Deus, o inimigo, ele vai te contra-atacar, ele vai se enfurecer, o inimigo, o mundo espiritual vai ficar maluco, o diabo vai ficar doido, e ele vai querer destruir você. E eu clamei ao Senhor, falei, Jesus, me cobre com teu sangue, Senhor, me ajuda. E eu sei que aquela noite foi, assim, uma noite muito difícil. Eu senti aquela febre por dentro, aquele corpo, parecendo que o corpo tava quebrado. Muito cansaço, uma exaustão insuportável. E eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu creio que estou numa guerra espiritual, eu creio que o Senhor está comigo. Eu não vou temer, eu não tenho medo, eu tô guardada, eu tô coberta, o Senhor tá comigo e eu creio, Jesus, e nisso tudo bem. No outro dia eu levantei bem e fiz um jejum menor, de menos horas, de 6 horas só, e agradeci a Deus. E assim, gente, resisti.
A Bíblia diz aqui em Tiago, vou ler pra vocês. A Bíblia diz que nós não devemos aceitar o diabo, que nós não devemos aceitar as sugestões de Satanás, nós não devemos, de forma nenhuma, concordar com o que o inimigo ele tá fazendo, com o que o inimigo ele tá falando. Nós não devemos nos submeter, nós não devemos, de forma nenhuma, ver como normal, nós não podemos normalizar o inimigo. Está aqui, ó. Tiago, capítulo 4, vai dizer assim: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Quando o assunto é Satanás, quando o assunto é o inimigo, quando o assunto é as trevas, a primeira coisa que você tem que fazer, submissão a Deus. Submissão a Deus. Não é, vou lá atacar o diabo, vou desafiar o diabo, não. Submissão a Deus. O que é submissão a Deus? Jejum, humilhação, oração, vida com Deus, tempo com Deus, a palavra de Deus, amor a Deus, entrega a Deus, renúncia, arrependimento, perdão, submissão a Deus. Senhor, o governo te pertence, não é meu, toma aqui, eu abro mão, eu me arrependo, eu entrego, eu não quero. Ainda que meu coração clama, geme, chore, eu entrego ao Senhor. Submissão a Deus. Depois resistência. Resistir ao diabo. Permaneça na palavra, permaneça na oração, permaneça crendo, permaneça lutando, permaneça orando. A Bíblia diz que ele fugirá de vós. E hoje eu quero finalizar esse vídeo dizendo pra você que talvez você esteja passando por esse período de confusão mental, de guerra espiritual. Você não consegue enxergar um pau à frente do seu nariz. E o diabo, ele tá tentando destruir você. Ele tá tentando te atacar. Ele tá ganhando terreno na sua vida. Ele está ganhando autonomia. E como é que eu posso saber disso? Como é que eu sei que o diabo tá ganhando autonomia na minha vida? Simplesmente, você não sente Deus. Você está afastado de Deus. Você tem preguiça de orar. Você tem preguiça de ler a Bíblia. As coisas de Deus começaram a ficar chatas, monótonas. Você não consegue sentir desejo pela presença de Deus. Você se sente indiferente, você se sente resistente, não tem desejo, não tem vontade. E claro que nós não devemos agir só pela nossa vontade, porque senão a gente não vai buscar Deus nunca. Mas não é natural que você viva uma vida cristã que você não deseja Deus, que você não queira estar com Deus, que você não se lembre de Deus, que você não priorize Deus. Isso não existe. Se você tá assim, eu quero orar por você. Eu vou orar por você. E eu quero que você faça esse desafio do jejum. Célia, eu não aguento. Faça 2 horas de jejum. Tira uma refeição no dia. Faça um jejum parcial. Tira algo que você gosta. Célia, eu não consigo ficar sem comer. Tira algo que você gosta. É Coca-Cola? É doce? É chocolate? Fica um dia sem comer, 2 dias, uma semana, um mês sem açúcar. Não importa. Eu já fiz jejum de 7 dias sem açúcar. Não foi um jejum espiritual, foi algo físico mesmo, mas eu já fiz esse jejum. Então, nada é impossível para Deus. Submeta-se ao Senhor. Coloca a tua vida debaixo do governo de Deus. Não aceite sugestão do inimigo. Não aceite pensamentos negativos. Não aceite o inimigo dizendo, que nada, você não consegue, você não vai, sabe? Eu vivi, e é uma luta que eu travo todos os dias. Todos os dias eu preciso vencer pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos de fracasso, pensamentos de morte, pensamentos de destruição. Pensamentos de, porque eu não vou conseguir, eu não posso ter isso, eu não sou assim, e fulano não gosta de mim, isso aqui não é pra mim, pensamentos de escassez, de miséria. Eu tenho lutado muito contra isso, eu tô vencendo isso em jejum, e eu tô aqui falando pra vocês, resistam ao diabo, não aceite sugestão de Satanás, não aceite investida de Satanás. Se você está sob ataque, você precisa contra-atacar, você precisa resistir ao inimigo, você precisa buscar a Deus, você precisa se submeter ao Senhor. E depois ele vai te mostrar que forma você vai ter que agir. Porque ele te mostra, ele te reposiciona. Ele começa a limpar a casa, ele começa a colocar tudo em ordem. Ele começa a te trazer novamente para o centro, para o lugar que você não deveria ter saído. Ele começa a ocupar o trono, o domínio, o governo, o poder sobre a sua vida. Então nós vamos orar. E eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus ele vai trazer clareza ao seu coração. Vai mudar a sua forma de pensar, vai tirar toda a tristeza, toda a angústia, todo o medo, a depressão, a ansiedade, em nome de Jesus. Se você puder repetir as palavras que eu falar, enquanto eu for falando, você repete. Senhor,
Eu quero te agradecer porque o Senhor é maravilhoso, a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero reafirmar novamente o compromisso com essa pessoa que está me assistindo. Eu creio que o teu Espírito Santo nos guiou até aqui. O Senhor nos ama. A tua palavra diz que o Senhor nos ama. O Senhor nos quer, nos deseja, tem ciúme de nós. E Satanás, ele nos odeia, ele quer nos destruir. A tua palavra diz que Satanás, ele está ao nosso derredor. Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário, ele é o nosso concorrente, ele é aquele que luta contra nós 24 horas por dia. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, o Senhor nos deu poder para entrar no terreno de Satanás, o Senhor nos deu poder para resistir ao diabo. E nessa manhã, eu quero te pedir que o Senhor traga sobre nós graça suficiente para resistir, Senhor. Em nome de Jesus, nós renunciamos pensamentos de morte, nós renunciamos pensamentos de dor, nós renunciamos pessimismo negativo, nós renunciamos à morte, à dor, à depressão. Nós não aceitamos sobre nós, nem sobre nossas mentes. Senhor, em nome de Jesus, nós renunciamos, nós nos divorciamos da mentira, do engano, Deus, da preguiça, da procrastinação. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós clamamos que o Senhor venha trazer renovo, resposta, restauração. Ó Deus, em nome de Jesus, em cada área da nossa vida que está sendo atacada por Satanás. Ó Deus, nos mostre, Senhor, como nós devemos agir. Ajuda-nos a nos levantar em jejum e oração. Ajuda-nos a colocar o Senhor no centro da nossa vida novamente. Independente, Deus, daquilo que esteja acontecendo, nós renunciamos àquilo que nós amamos, àquilo que nós gostamos, àquilo que está nos afastando de Ti, àquilo que está tirando a Sua presença de nós. Senhor, em nome de Jesus, traga à nossa consciência essa realidade, a realidade da ausência da Sua presença. Não queremos viver sem a Tua presença, não queremos existir sem a Tua presença, porque o Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo na nossa vida, o Senhor é o centro de tudo, o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o amor, o grande amor da nossa vida. Sem Ti nós não somos nada, nós não podemos vencer o inimigo, nós não podemos existir, nós não podemos respirar. O Senhor é o centro da nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, toma o controle, toma o governo e nos ajuda a vencer o inimigo mais uma vez. Esteja conosco, abençoe essa pessoa que está no alcance da minha voz. E que o Espírito Santo do Senhor faça a obra por completo na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que esse vídeo ele tenha trazido clareza ao seu coração e desperte no seu coração o desejo de voltar a buscar, voltar a orar, a enxergar que o Espírito Santo de Deus te ama, te deseja, e ele tem ciúme de você. Ele quer você perto. Ele quer você perto dele. Amém? É isso. Se você gostou, se Deus falou com você, deixa aí o seu like. Deixa a sua curtida também. Se quiser se inscrever também no canal. Vai ser bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo.